acho que o que mais afetou essa questão da pandemia, eu acho que para todo mundo, na verdade, né, mas pra gente que trabalha mais diretamente, assim, com o público de crianças e adolescentes, né, foi a questão do vínculo. Porque a gente ficou 8 meses, né, parados, assim, né, os serviços aqui da assistência seguiram, né, menos os serviços mais educativos, assim, né, como as oficinas, os encontros, enfim. Então a gente ainda está, como a gente costuma dizer, recolhendo os caquinhos, né, desse afastamento, dessa necessidade, enfim, que a pandemia nos trouxe, né, da gente se afastar do trabalho presencial. E aí, até hoje, assim, como a gente não voltou, não retornou para os grandes grupos, né, como era o normal antigamente, ainda tem resquícios dessas questões, assim. Da pandemia, né, se vê todo um esforço por parte dos professores em auxiliar esses alunos para que eles não ficassem para trás. Isso é nítido, não, o esforço está sendo enorme, mas não tem como não ter essa defasagem, não existe como não ter, porque nós não estávamos formatados, né, para essa forma de ensino. Se foi feita muitas adaptações nesse caminho, né? Talvez se tivéssemos planejado, olha, em 2023 passaremos a operar de forma híbrida, bom, aí é uma outra possibilidade. Mas os alunos nitidamente estão com bagagens de conhecimento que estão ficando No acumuladas. cursinho, a gente, antes, quando presencial, a gente ainda fazia algumas vezes, tipo, mandar uns temas, assim, né? Então, mandar uma lista de exercícios para que eles fizessem, na outra aula a gente corrigir. Isso foi uma das coisas que a gente excluiu da nossa prática, porque realmente ficava demais. Eles não conseguiam fazer e muitos daí não iam à aula seguinte porque eles não tinham feito as atividades. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, a gente cortou tudo. Então, a única coisa que a gente fazia, assim, alguns professores fazem, é a questão de, tipo assim, enviar um vídeo para que eles assistam e a gente vai debater o vídeo em aula. Que é uma coisa mais leve, né? Tu assistir um vídeo do que tu ter que ler, ou fazer um exercício, enfim. E aí, uma das coisas também que a gente fez foi criar materiais um pouco mais lúdicos, assim, então bem explicados. A gente envia materiais semanais e a gravação das aulas. Então, eles conseguem assistir as aulas várias vezes, os que conseguem. E os que não conseguem estar em aula, eles conseguem assistir em um outro momento. Só que daí, com isso, também a gente, enquanto né, da coordenação, assim, teve um cuidado muito maior para que as pessoas também participassem das aulas, né, presencial não, mas ao vivo, né, as aulas remotas. Porque é diferente, né, de tu só lá assistir uma gravação e pronto. A gente também não sabe em que pé anda, em como é que o aluno tá. Então, isso foi uma das coisas que a gente mais se preocupou. Dentro do ensino fundamental é que tu tem uma dificuldade muito grande de manter a atenção dos alunos dentro da sala de aula. Crianças, no que eles puderem, e é complicado tu botar crianças na frente do computador durante uma quantidade gigantesca de tempo, durante manhãs inteiras, durante toda a semana. Já é complicado tu manter em sala de aula, eles normais, tranquilo. Tu imagina a distância, que eu acho que não é só no caso de professores, mas do ensino do trabalho à distância, do home office, que a gente chama, é que tu mescla o lazer com o teu trabalho, né? Então, por exemplo, as pessoas adentram dentro da tua casa, tu está dentro da tua casa realizando o teu serviço. Tu te utiliza dos teus recursos financeiros para teu computador está sendo utilizado, tua luz está sendo utilizada, tua internet está sendo utilizada, e além disso, te adentram dentro do teu espaço de lazer, né? Então, dentro da tua casa, visualizam a tua intimidade, tudo isso eu acho extremamente agressivo dentro desse contexto. A gente entende, mas é agressivo dentro de um contexto de pandemia. Uma das coisas que eu acho que é muito complicada e a gente pouco observa, sobretudo, que a gente tem essa visão muito da nossa bolha, né? De classe média, podemos dizer assim. Mas a quantidade de alunos que eu perdi por causa da pandemia, de acesso, de dificuldade de acesso. Então, a própria desigualdade social que a gente observa no dia a dia ficou mais evidente durante a pandemia. Eu tive muitos alunos, por exemplo, que dentro mesmo do ensino privado, que não tinham uma internet boa, perdiam muitas aulas por causa disso. Dentro, tu visualizava as casas deles, assim, a diferença social entre alguns alunos, entre outros. Então, a desigualdade social pelo acesso à internet também foi um fator
bastante relevante, eu acho, dentro desse contexto de pandemia, né? É algo que me A chocou bastante. importância que a escola faz. Porque antes da escola, o relacionamento, principalmente na educação infantil, eles acham que eles associam como se fosse uma creche, algumas famílias. É para largar lá e ficar. Eles não tinham ideia o quão é importante a escola de educação infantil, o quanto ela desenvolve e é necessária. Desde ali da integração, socialização, quantas coisas são necessárias as crianças passarem. E a escola não era só ali o cuidar, mas o desenvolver deles. E aí, as crianças em casa, normalmente só em televisão, agitados, precisando também não só, mas brincar. Educação infantil também é brincar, é imaginação, é criar, é interagir. Quanto fez falta para eles? Porque eu tive vários relatos depois que voltaram. Nossa, ainda bem, graças a Deus que a escola voltou. Ele está bem melhor, eu não conseguia fazer em casa, eu não tinha paciência. E aí chega aqui, tem uma rotina, tudo é bem planejado, e eles ficam muito felizes de vir para a escola. E se fosse resumir por um sentimento, né, seria angústia, né, porque a pandemia iniciou em março e para todo mundo foi aquela confusão toda, mas em termos da educação, a gente ficou muito à deriva, a gente se sentiu desamparado, mal orientado, à mercê de decisões equivocadas e morosas, assim, e deixaram muita gente desamparada. As minhas duas escolas, que são escolas, assim, de contextos um pouco diferentes, né? Eu trabalhava na Lomba do Pinheiro, numa escola de ensino fundamental que atende adolescentes e crianças, aonde se parou de servir também as refeições, aonde a gente não sabia como acessar os estudantes, né? A gente ficou assim, as orientações eram: façam como vocês acharem melhor. E aí se tentou várias alternativas de manter, né, o vínculo, atendendo no portão, pelo Facebook. Aí se criou uma plataforma meses depois, e a gente teve que fazer muitas ações por nossa conta mesmo. Na outra escola, que atende pessoas em situação de rua, foi pior ainda. Se as pessoas não comem, elas não vão pensar em estudar, né? As pessoas precisam comer, precisam dormir. E pouco acesso elas tiveram à educação. A gente fez um trabalho de voluntariado, servindo refeições, arrecadando doações nas duas escolas para manter as famílias tendo pelo menos o que comer em casa. E essa é a loucura, né? Imaginar que a gente dentro de casa não trabalhava. Eu acho que esse é um fator essencial, né? Que a gente dentro de casa, dentro do home office, a gente não trabalhava. E como eu falei, exemplifiquei para vocês aqui, muito pelo contrário. As coisas aumentaram, o suporte, os nossos gastos como professores aumentaram. E, sinceramente, esse tipo de declaração, assim, para mim não me atinge. Eu, como professor, não me atinge vindo de uma pessoa como essa, porque são pessoas que não têm o mínimo conhecimento. A gente sabe o objetivo político e ideológico que se tem com uma declaração dessa. Então, esse é o tipo de declaração que a mim não me incomoda. Lógico, me incomoda mas não me faz pensar dentro da minha política como professor. Porque a gente sabe os objetivos que tem dentro dessas declarações, né? É uma política de genocídio, é uma política de extermínio, é uma política que ficou evidente dentro da nossa sociedade com a quantidade de mortos, inclusive com professores, né? O professor se forma, parece que a gente recebe um chamado, assim, eu vejo um chamado divino, amor à profissão. Parece que eu não passei 5 anos dentro de uma faculdade, tendo aula de manhã, de tarde, de noite, porque o que me chamou foi o amor. E o que justifica o pagamento de salários atrasados, parcelamento de condições péssimas de trabalho em muitos momentos, principalmente no ensino público, carga de horário a mais, trabalho em casa, tudo isso é por amor. Profissão de professor é por amor. Eu nunca vejo um engenheiro dizendo tem que ter amor à profissão e por isso que tu tem que
passar fim de semana trabalhando, nunca vejo um profissional. Eu estudei para isso, eu tenho técnica para isso. E isso talvez tenha sido um dos maiores mitos que tenha se caído dentro dessa pandemia, que qualquer um pode dar aula. Não é à toa que o pai estava enlouquecido dentro de casa, enfiando o aluno para desovar aluno dentro de uma sala de aula, mesmo em contexto de pandemia, certo? Porque não tem a capacidade técnica para ser professor. Ser professor, o ato de ensinar é técnica, é prática, é sabedoria, é todos esses fatores. Não é amor. Óbvio que eu amo a profissão que eu tenho, mas o amor não paga minhas contas. Então, todos esses fatores deixam evidente como o Brasil trata a educação. O Brasil trata professor não como profissional. E vem muito da nossa ideia paternalista, né, de machismo também dentro da sociedade, até porque grande parte da visualização do ensino está vinculada à figura da mulher, e quase como uma obrigação, né, das mulheres, fazer por amor, fazer porque isso é uma herança cultural da nossa sociedade, desse aspecto patriarcal da nossa sociedade. Então, isso se reflete nos nossos salários, por exemplo, como professores, baixa remuneração. Aqui no Rio Grande do Sul, meu Deus, né? Parece que é um hobby. Se reclama, é vagabundo, se reclama, não quer trabalhar, se reclama como tá ali, é mimimi, certo? Grande parte das vezes a gente tem que arrecadar, o professor de ensino público tem que arrecadar com o seu próprio recurso, como está ali nos outros fatores. Então, tudo isso se reflete no cerne, eu acho, de como a estrutura do Brasil visualiza o professor. A gente trabalha muito só pela paixão, pela missão de educar mesmo, né? E eu saí do Estado depois de 34 anos, agora, dia 1º de outubro, eu me exonerei do Estado, porque para mim não estava... Eu tenho todos esses anos de Estado e o meu salário bruto hoje é 2.400. Porque foi tirado todas as nossas vantagens com um decreto desde janeiro de 2019. Eles tirou todos os nossos direitos, né? Então, tem coisas muito boas e tem coisas que machucam muito, né? Mas é como eu disse para vocês, assim, eu prefiro sempre levar em consideração as melhores coisas, né? As piores a gente tem que deixar para trás. Me chocou bastante. E para mim, assim, enquanto professora, o maior desafio foi identificar o momento de trabalho e o momento de estar em casa. Porque quando eu estava trabalhando, assim, 12, 13 horas por dia, o tempo inteiro trabalhando. Porque montar uma aula não é uma coisa rápida, né? A gente sabe, demora, e aí eu queria inventar de fazer uma apostila, e daí eu tinha que arrumar uma imagem, e daí eu queria fazer também um vídeo para enviar para eles, para facilitar para eles entenderem, e daí, mas um podcast também seria legal, aí foi nesse looping, assim, deu, eu só tô trabalhando. Isso foi uma das coisas que a gente mais escutou, né, pelo menos, assim, com muitos lugares, e foi uma das coisas que a gente mais debateu também nas reuniões pedagógicas do cursinho, assim, que era, os professores, eles só querem ficar em casa, porque tá muito mais fácil dar aula em casa, né? E, na verdade, acho que é uma questão muito maior, né? Tem toda uma questão de, primeiro, perigo, né, e risco de um professor retornar para uma sala de aula, tendo em vista a realidade da educação pública, né? Que a gente tem que pensar, primeiro. E segundo, que o professor trabalhou muito mais que o dobro, né, estando em casa. Então, a gente teve que programar não só uma aula, como muitas vezes 2, 3. Nesse meio tempo de pandemia também eu fiz alguns estágios em escola pública e privada, então, assim, eu vivi também as duas realidades. E a questão de tu estar em casa e tu ter que programar uma aula para os alunos de inclusão, diferente da aula para os outros alunos, que é diferente da prova, que é diferente de um slide, tu não ter o acesso a fazer um experimento, né, como é no caso, assim, das aulas de biologia, em que a gente faz muita prática, então tu não ter isso, né, já é um empecilho, que dificulta muito o trabalho. Então, dizer que o professor não quer trabalhar é de fato, desconhecimento da profissão, né, que a gente já sabe. Eu não posso falar pelos outros, mas a gente trabalhou muito. No meu ponto de vista, faltou um trabalho em rede mesmo, solidário, muita conversa e pouca ação. Eu acho que a assistência tinha que ter trabalhado junto, eu acho que jamais desamparar as pessoas de ter suas necessidades básicas atendidas.
as pessoas teriam que ter acesso à internet gratuita, e isso não aconteceu. Segurança, né? A segurança não só alimentar, mas também muitas ficaram sem o auxílio emergencial. Não foram todas que conseguiram, então muitas famílias ficaram desamparadas. E isso é o básico para se ter esse vínculo, para se ter essa vontade de continuar, né, a estudar. Acho que faltou ações realmente pontuais e de forte atingir mais as pessoas. Fomos professor de sala de aula, de giz, de caneta. Que curso que deram para nós para trabalhar com... deram agora, né? Depois, agora tá vendo, se vocês entrarem lá, ó, tem vários cursinhos depois de, aqui, ó, depois de se empenhar, buscar, trocar com os alunos, com os professores que tinham mais conhecimento, porque também trabalhavam em escola particular, trabalham em escola particular, então estão mais à frente, né? Quem é que deu essa ajuda o professor, para chamar o professor de, né? Professor não quis trabalhar. Não, fica muito assim, como é que eu vou dizer para vocês? Fica muito fácil fazer um comentário desse, né, sem saber a realidade também do professor. Que às vezes ele mora lá, existe professor, gente que pega 2, 3 ônibus para ir trabalhar. Não é todo professor que tem carrinho, não. Demora 2, 3, mora no interior, não tem internet lá no interior, assim como os alunos. E aí? Mas o professor tinha que ir para a escola. Como assim ir para a escola? A escola estava fechada. Aí, por fim, a gente teve que fazer aulas também pelo Meet ou pelo WhatsApp, em grupos pequenos, videochamadas. Só que dessa maneira eu não conseguia, às vezes, acessar aquelas crianças. Aí foi onde eu pensei assim, como eu posso acessar essas crianças sem internet? Aí no ano passado eu fiz cartinha, por correio mesmo, para chegar até eles de alguma forma. Porque às vezes o pai, eu sei que algumas famílias só tinham um telefone na família inteira, e saía com o pai, por exemplo, para trabalhar o telefone. Aí eu tentei de alguma forma manter esse vínculo. O professor arrecada celulares para alunos terem acesso durante a internet. Isso aconteceu em muitos lugares, né, gente? Os nossos celulares, porque nós tínhamos celulares que a gente se comunicava esporadicamente, assim, né? E com a demanda da internet, com a demanda de aplicativos que nós tivemos que baixar e recursos que nós tivemos que procurar para poder fazer aulas online, recursos que nós nem imaginávamos que existia, os nossos celulares não comportavam isso. Então, muitos de nós tivemos que muitos abraçar algumas dívidas aí com compra de notebook, com compra de netbook, de Google Chrome, né, Chromebook, né, para podermos abraçar isso. Então, os nossos celulares, 75% dos professores da minha escola, estadual e municipal, das duas juntas, doamos os nossos celulares para os alunos, né? Dos meios de comunicação, né? O que machuca é que eles não sabem a realidade de uma escola. Eles não sabem que é muito fácil dizer, está em defasagem porque o professor não deu o seu melhor, não trouxe experiências novas. Não é verdade. É que cada aluno tem a sua hora de aprender. Que eu digo para eles, nós temos 5 dedos, né? Um diferente do outro. Na sala de aula, os alunos, um é diferente do outro. Cada um tem o seu tempo. A gente fica acelerando, mas às vezes tu não consegue, né? Fazer o aluno acelerar. E claro que no meio dessa aceleração, a gente, né, considera o interesse. O aluno tem dificuldade? Tem. Ele busca ajuda, ele busca. Então, são
vários fatores que a gente vai somando, né? E às vezes o que acontece, tu aposta, né, no aluno. Tu aposta, porque às vezes o que acontece? Ele está com um problema familiar, isso atrapalha, né, o rendimento. Os alunos muitas vezes precisam de uma voz, de uma orientação, de um retorno, em que o texto ele acaba não comunicando, né? O material que nós disponibilizamos, os links até dos vídeos de aulas já preparadas, eles não dão conta de fazer esse esclarecimento na medida em que o aluno tem as dúvidas, né? A partir daqui, não, eu tenho que sanar essa dúvida. E essas questões foram se perdendo ao longo desse período, porque não tem como sanar aquele contato que a gente tem em sala de aula, de surgiu a dúvida naquele momento, eu vou perguntar, eu vou corrigir e vou ver que eu estou perdida, né? Digamos assim, em algum determinado ponto e já vou pedir auxílio. Essas questões vão se acumulando, né? Tipo assim, teoricamente, maravilha, trabalhar de casa e é tranquilo, vai ser relax. Mas depois de um tempo, tu percebe, assim, que tu precisa da criança, porque o que a gente trabalha muito com o feedback da criança, com o retorno da criança, né? É com a criança falando pra gente se está gostando, se não tá, se eles têm interesse naquilo que a gente está falando, quais são as dúvidas que eles têm. E isso a gente não tinha. Então, foi no começo, tudo bem, vou gravar vídeos em casa, uhul, cara, não tem condições, sabe? Eu não quero mais, eu quero minha vida normal, sabe? Então, foi bem difícil.